Criança pode ser batizada? Não, a criança ela não pode ser batizada. Agora eu vou mostrar o porquê a criança ela não pode ser batizada. Você pode abrir aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 5. Né? Só é você ir para Marcos, o Evangelho de Marcos. Você que está com a sua Bíblia. No capítulo 1, no versículo 5. Eu vou ler o versículo 5 de Marcos e vou dar a minha primeira explicação porque a criança não pode ser batizada. Olha só. A Bíblia fala assim: saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Ou seja, as pessoas iam até João Batista, não é? Confessavam seus pecados a João Batista e eram batizados por João Batista no Rio Jordão. A criança ela não tem a consciência para pedir perdão pelos seus pecados. Porque a criança ela não tem pecado. Para que eu seja batizado, eu tenho que ter a consciência do que é pecado, para depois eu ir pedir perdão dos meus pecados e confessar os meus pecados ali. Então as pessoas elas confessavam os seus pecados, porque elas tinham consciência do pecado que tinham praticado, e aí sim eram batizadas. Então a criança ela não pode ser batizada exatamente por isso, porque a criança faz tudo por impulso. Já o ser humano adulto ele já faz por maldade, né? Então a criança ela não pode ser batizada. O batismo é para arrependimento do pecado, e para que haja arrependimento do pecado, a pessoa que está sendo batizada ela tem que reconhecer o seu pecado e confessar o seu pecado, como eu acabei de ler aí em Marcos, no capítulo 1, no versículo 5, que as pessoas faziam quando iam até João Batista para receber, né, o batismo ali por ele. Mas tem outro versículo aqui que confirma que nenhuma criança foi batizada na época de Jesus, nem na época dos apóstolos. Né? Se você observar, eu poderia mostrar aqui vários versículos que comprovam na Bíblia que criança ela não pode ser batizada, e nenhuma delas foram batizadas na época de Jesus, na época de João Batista, nem na época dos apóstolos de Cristo, depois que a igreja já estava fundada ali na terra. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 12, a minha Bíblia ela fala o seguinte: quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Você pode ver aí nesse versículo que na época de Filipe, um dos apóstolos de Cristo, quando ele pregava, as pessoas iam se batizando, né? Elas iam se arrependendo dos seus pecados e tomando parte no reino de Deus. Você vê que no finalzinho do versículo aí que eu li, que iam se batizando homens e mulheres, né? Crianças não eram batizadas, não podia ser batizadas as crianças. Então, você pode ver e observar aí que tanto homens como mulheres eram batizados. Né? Até o próprio Senhor Jesus ele foi batizado com 30 anos de idade. Então, nenhuma criança, nem na época do João Batista, nem na época de Jesus, nem na época dos apóstolos, né, da igreja dos apóstolos, nenhuma delas foram batizadas. Nenhuma criança, porque para que haja batismo tem que haver arrependimento, né? E a criança por si só ela não pode se arrepender porque ela própria não tem a consciência do pecado que ela cometeu.